Olá pessoal, Pastor Maurílio. Eu hoje vou falar sobre a sede da corça. Eu gostaria que você ficasse até o final da mensagem, ouvisse a mensagem e desse o seu like e se inscrevesse no meu canal para que você receba os vídeos, você ativa o sininho para receber todos os vídeos quando eu soltar vídeos novos, de novas mensagens. E gostaria que você também compartilhasse para que outras pessoas viessem a ouvir a palavra e fossem abençoadas. Amém? Eu gostaria de ler a palavra de Deus que está registrada em João, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. São as palavras de Jesus na festa das cabanas ou na festa dos tabernáculos, no final da festa, uma festa das mais importantes do povo judeu, e ele aparece naquela hora, na cerimônia da água, né, em que as pessoas pediam chuva, pediam o saciamento da sede, da necessidade deles. E Jesus próprio diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, lhe será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele estava falando da água da vida, né? Nós sabemos que a comparação da água para o ser humano é muito importante. Nós vimos um acontecimento, foi em 1994, da Gabrielle Anderson, uma corredora de grande distância aqui nos Estados Unidos, na maratona de Los Angeles. Ela foi uma das últimas a chegar e ela veio correndo já quase caindo, porque ela estava sem água há muito tempo e os músculos dela começou a atrofiar, e ela disse que os músculos já não mais respondiam. O corpo dela já não aguentava mais de falta de água. E ela queria chegar, ela disse que colocou na mente que ela queria chegar de qualquer forma. E ela foi ali tombando, quase caindo, os médicos andando do lado ali para amparar. Assim que ela passasse a faixa de chegada, e ela passa a faixa de chegada, os médicos agarram ela e seguram ela. Por falta de água, ela quase que não consegue chegar. Os músculos já começaram a atrofiar por falta da hidratação. E a palavra de Deus, Jesus disse, né, que ele era a água da vida. Naquela cerimônia que os judeus faziam, e nesta festa, eles pediam a Deus para saciar todos a sede natural da vida deles, de busca de algo. Eles tinham sempre uma vontade de alguma coisa e não sabiam. Eu, quando tinha por volta de 14, 15 anos, eu sentia um vazio muito grande na minha vida. E eu saía, passeava, ia para as discotecas, ia com os meus amigos, meus primos, saíam, festejávamos. E quando eu voltava para casa, entrava no meu quarto, que eu ia deitar, me dava um vazio tão grande, e aquilo não me preenchia. E eu não sabia aquela sede que eu tinha por dentro de algo, e eu não conseguia suprir isso com as coisas que eu fazia da minha vida normal. O ser humano é assim, o nosso coração está num vazio. Mas a palavra de Deus, a própria palavra do Senhor Jesus diz que Ele é a fonte. Ele é a fonte. É dele que sai toda a bendição. É dele que sai todas as bênçãos de Deus. Toda a canalização do poder de Deus é através dele. Não devemos parar e nem mesmo desistir de nada. Nós devemos sempre estar na presença do nosso Deus, buscando no Senhor Jesus, porque Ele vai suprir essa nossa ansiedade, essa nossa sede por algo. Mas esse algo não é material. Esse algo que nós necessitamos só pode vir de Deus. Nós, por nós mesmos, não temos condições. O nosso corpo é fraco, a nossa carne é fraca, mas no Senhor nós somos fortalecidos
a cada dia. A água da vida é aquela que nos hidrata. Água, o ser humano pode ficar até 3 dias sem água, depois não pode ficar mais sem água, porque ele vai morrer. Sem água, ele não vive. Sem comida, ele vive, mas sem água não. Sem água, o nosso corpo vai atrofiando, como o daquela corredora. Foi atrofiando, e ela não conseguia correr, ela dava uns passos com muita dificuldade, até que ela cai, porque já não existia mais hidratação no corpo dela. E o organismo dela começou a entrar em falência. Nós sem Cristo, nós sem o Evangelho de Cristo, nós começamos a entrar em falências também. A nossa vida espiritual começa a cair. Nós temos que estar ligado a Ele. Ele diz, eu sou a água da vida. E se você beber de mim, você nunca mais vai ter sede, nunca mais vai ter essa ânsia, essa necessidade de buscar aquilo que você não sabe, o que está faltando dentro de você. E a água que eu te der vai fazer os rios jorrar de dentro de você. Tudo de bom vai jorrar de você. Você vai ser uma fonte a jorrar para a vida. Eu costumo ilustrar a caixa d'água. Uma caixa d'água está cheia, a boia abre, ela enche, né? E se a boia não abrisse e a água escoasse, a água ia ficar ali podre, ia apodrecer, porque ela não renovava. E nós somos assim, nós temos que renovar essa água, temos que baixar a água, o nível da água, para que a boia se abra novamente e torne a encher. Porque se nós prendermos e não deixar fluir de nós aquilo que Deus tem, também para que nós possamos fazer para outras pessoas, nós vamos ser uma caixa d'água que vai ficar com água podre, vai dar bicho, né? Vai dar inseto, vai dar larvas. Nós temos que ter essa boia que a gente deixa essa água sair. E aquele que bebe de Cristo, aquele que aceita Cristo, ele se enche como a água e ele também jorra para a vida eterna, ele vai abençoar outras pessoas que estão do lado dele. A palavra lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, diz assim, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa água vai estar com você a vida toda, para a eternidade, né? Dentro de você vai fluir rios de bênção, de alegria, força e de fé, para você ajudar outras pessoas também que estão em necessidade e satisfazer o próprio vazio que nós sentimos antes de aceitarmos a Jesus. Aí a palavra de Deus diz aqui também em Apocalipse 22, versículo 1, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Vai ter sempre uma fonte jorrando de Deus, pela vida eterna, brotando do trono de Deus. Tudo que é positivo, tudo que é bom, vem do trono de Deus. Há um rio de água da vida que satisfaz, que fortalece, que te dá vida e te mantém vivo. A Apocalipse 21 também, versículo 6, diz assim, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aquele pessoal lá dos judeus, do povo de Israel, eles levavam muitos cordeiros, muitas ofertas eles levavam. E depois aquela água era aspergida, aquela água era usada para que satisfazesse as necessidades do povo. É como se fosse uma limpeza, como se fosse uma vida dada por aquela água, mas saciando a necessidade de cada um deles. Mas Jesus disse aqui que tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Nós não pagamos nada por isso. Pelo contrário, nós recebemos pela graça de Cristo, pelo sacrifício dele, para encher as nossas vidas. Às vezes você está vazio. Às vezes você tem tudo na sua vida, tem riqueza, tem carro, tem casa, você
você passeia por vários lugares, você tem tudo na vida, mas um vazio continua dentro de você. Eu quero te dizer que esse vazio é o vazio que falta a água da vida, a água que te vai dar condição para você viver, a água que vai te dar certeza e convicção de que Deus te encheu e essa água vai brotar, essa água vai jorrar para a vida eterna. Jesus disse que Ele te dá de graça, né? Ele te dá de graça da fonte da água da vida, da água que nós tomamos aqui, nós bebemos e voltamos a ter sede, mas da água que Jesus dá, nós jamais teremos sede. Se você tem esse vazio, se você é como a corça, ela almeja pelas correntes da água, porque a corça bebe de águas frescas e de águas correntes. Ela almeja, ela tem ânsia de chegar nas correntes de água para beber, mas Jesus te dá de graça. E essa água que Ele te dá, ela faz jorrar do seu coração para a vida eterna. Se você tem essa necessidade, esse vazio que você não sabe o que é, que vai preencher, pois eu estou te dizendo hoje, é esta sede que você tem, é a sede do poder de Deus no seu coração, é a sede do Evangelho de Cristo, do poder de Cristo no seu coração. E neste dia você possa preencher o seu coração com essa água que é o próprio Jesus. Ele é a fonte da vida. Se você quer entregar o seu coração, esse vazio, nas mãos de Cristo, para que Ele preencha, vou fazer com você uma oração neste momento, para que Deus possa te abençoar. Feche seus olhos. Senhor Deus, na Tua presença, nós apresentamos todas essas pessoas que estão diante da câmera, do vídeo, ouvindo esta oração. E essas pessoas que sentem esse vazio, Senhor Deus, essa falta de uma coisa espiritual, um vazio no coração, que o Senhor possa preencher, que o próprio Senhor Jesus disse que Ele é a fonte da água da vida e que Ele fará jorrar nos nossos corações água para sempre. Que essas pessoas, Senhor Deus, que têm esse vazio no coração, que sejam cheias agora da água da vida, a água que Jesus nos dá, a palavra, o Evangelho de Cristo, que Ele preencha a nossa vida e que o Senhor nos dê uma direção e uma bênção durante a nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a cada um de vocês. Um abraço muito grande e até a próxima.